Num mundo onde a moral parece fragmentar-se entre telas, ego e poder, a maçonaria continua erguendo um templo invisível. Busca um equilíbrio entre o que é justo, o que é belo e o que é verdadeiro. Hoje, exploraremos como a ética maçônica resiste, evolui e inspira no coração do mundo moderno. Desde os primeiros tempos da maçonaria especulativa, a ética foi o alicerce sobre o qual o templo simbólico do homem foi erguido. Inspirada nas antigas corporações de pedreiros, a fraternidade maçônica transcendeu o ofício material para construir um ideal moral. O maçom não edifica apenas catedrais de pedra, ele ergue dentro de si um templo espiritual fundamentado em virtude, retidão e sabedoria. As três grandes luzes, o livro da lei, o esquadro e o compasso, representam cada uma a busca pelo equilíbrio entre fé, razão e ação justa. A ética maçônica, portanto, não é apenas um código de conduta, mas uma forma de existir, o compromisso de tornar-se melhor a cada dia para iluminar o mundo pela própria conduta. Ao longo da história, as constituições maçônicas, como a de Anderson de 1723, já destacavam que a maçonaria deveria reunir homens de todas as religiões e nações sob o ideal comum da moral e da virtude. Essa universalidade ética sempre foi um diferencial da ordem. Ela não impõe dogmas, mas propõe princípios. Entre eles, o respeito à liberdade de consciência, a tolerância, a honestidade e a benevolência. Tais valores tornaram-se o cimento que une irmãos de diferentes culturas e crenças, formando uma irmandade que transcende fronteiras e épocas. O conceito de moral maçônica é essencialmente ativo. Não se trata apenas de saber o que é certo, mas de praticá-lo, mesmo quando ninguém observa. Essa ética silenciosa é uma arte de viver. O maçom é constantemente convidado a lapidar seu caráter como uma pedra bruta, removendo vícios e imperfeições. A paciência, a discrição, a humildade e o amor fraternal são virtudes trabalhadas diariamente nas oficinas simbólicas, onde o verdadeiro trabalho é o do espírito. Assim, a ética maçônica é, ao mesmo tempo, individual e coletiva, a busca de um homem melhor em uma humanidade mais justa. Mas há um detalhe crucial: a ética maçônica não é dogmática, mas simbólica. Cada ferramenta, cada rito, cada gesto em loja é um espelho moral. O esquadro ensina a agir com retidão, o compasso a moderar os desejos, o nível a reconhecer a igualdade essencial entre os homens e o prumo a buscar a verdade interior. Esses símbolos transformam o comportamento ético em linguagem visual e prática constante. O maçom não apenas aprende a ética, ele a encena, vivencia e internaliza, tornando-a parte inexpressível de sua identidade. Os mestres antigos afirmavam que o verdadeiro segredo maçônico é o silêncio das virtudes praticadas. O maçom não se exibe, não se vangloria, ele age, e nessa discrição repousa a força moral da ordem. Em uma sociedade que valoriza aparências e discursos, a maçonaria ensina a ética do exemplo, a transformação que começa pelo ser e não pela palavra. O homem justo dentro da visão maçônica é aquele que governa a si mesmo antes de tentar governar o mundo. Portanto, compreender o legado ético da maçonaria é compreender a própria essência de sua missão: formar cidadãos conscientes que veem na moral não uma prisão, mas um caminho para a liberdade interior. No mundo moderno, onde as virtudes parecem ofuscadas pela pressa e pela superficialidade, os princípios maçônicos continuam ecoando como lembretes silenciosos de que o verdadeiro progresso é moral e não apenas tecnológico. O mundo moderno é marcado pela velocidade, pela sobrecarga de informações e pela erosão dos valores tradicionais. Em meio a esse cenário, a ética maçônica ergue-se como um ponto de equilíbrio, uma bússola moral capaz de orientar o homem em direção à coerência e ao discernimento.
A maçonaria ensina que o progresso tecnológico e o avanço científico só têm real valor quando acompanhados por um desenvolvimento moral equivalente. Um maçom, ao observar a sociedade digital, percebe que a sabedoria é frequentemente confundida com dados e a verdade com opinião. Diante disso, sua missão torna-se ainda mais profunda: agir como guardião de princípios éticos atemporais, aplicando-os de forma prática e consciente nos desafios contemporâneos. A ética maçônica moderna não rejeita o mundo tecnológico. Ao contrário, ela busca humanizá-lo. Os símbolos antigos ganham novos significados quando interpretados à luz da era digital. O compasso pode representar o controle sobre o uso das redes sociais, o esquadro, a retidão nas interações virtuais, e o prumo, o alinhamento entre o ser e o parecer, entre o que se publica e o que realmente se é. Assim, a ética maçônica se atualiza sem se corromper. Ela não se curva às modas passageiras, mas as transcende, mantendo-se fiel à essência que moldou civilizações e sustentou ideais de fraternidade e justiça. Vivemos tempos em que a verdade é disputada como mercadoria e a moral é relativizada ao gosto das circunstâncias. Nesse ambiente, a maçonaria propõe o retorno à reflexão interior. Antes de agir, o maçom pergunta-se: isso é justo? Isso é verdadeiro? Isso é necessário? Um tripé ético que poderia, se amplamente aplicado, transformar as relações humanas e políticas. A ética maçônica não se expressa em discursos inflamados, mas em atitudes cotidianas. É o empresário que escolhe a honestidade em detrimento do lucro fácil, o cidadão que respeita as leis mesmo quando ninguém observa, o ser humano que reconhece no outro um irmão. Entretanto, a modernidade também testa a paciência moral. A cultura da aparência e do imediatismo desafia o maçom a permanecer íntegro, mesmo quando a sociedade o convida ao contrário. A maçonaria ensina que a virtude exige constância e a ética é um exercício de resistência. Ser ético hoje é um ato de coragem. O homem moderno é tentado a relativizar tudo. O maçom, em contrapartida, busca o centro, o equilíbrio entre tradição e inovação, fé e razão, liberdade e responsabilidade. Assim, sua conduta torna-se um manifesto silencioso de integridade. A universalidade da ética maçônica permite que ela dialogue com todas as culturas. No Japão, ela se encontra com o Bushido, na Índia com o Dharma, na Grécia Antiga com a Areté, no cristianismo com a caridade e a justiça. Essa adaptabilidade é o que torna seus princípios eternos. O mundo muda, mas a essência da virtude permanece. O respeito, a empatia, a tolerância e o amor fraterno não pertencem a uma época, são pilares de qualquer civilização que aspire à luz. Por isso, a maçonaria não impõe moral, ela desperta a consciência. Em um planeta globalizado e fragmentado, onde a ética é muitas vezes tratada como obstáculo ao sucesso, a maçonaria recorda que o verdadeiro triunfo é o domínio de si. Vencer a si mesmo, dizia Platão, e esse pensamento ecoa nos templos maçônicos do mundo inteiro. O maçom moderno é chamado a ser exemplo de retidão em sua profissão, em sua comunidade e em sua vida digital. A ética maçônica, portanto, não é um ideal distante, mas uma prática diária de coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. A maçonaria ensina que a virtude é o verdadeiro caminho da liberdade. Mas essa liberdade para o maçom não é o simples poder de fazer o que deseja. É a capacidade de escolher o que é certo, mesmo quando o errado parece mais fácil. Na visão maçônica, o homem livre é aquele que domina a si mesmo. A virtude é, portanto, o exercício dessa liberdade interior. Em um mundo moderno que confunde liberdade com ausência de limites, a maçonaria propõe uma revolução silenciosa, a redescoberta da autodisciplina, da moderação e da consciência moral. O compasso, símbolo da medida justa, recorda que a verdadeira autonomia nasce do equilíbrio. A virtude não é o oposto do prazer, mas sua elevação, a arte de encontrar o justo meio entre o excesso e a carência. Os antigos mestres afirmavam que a virtude é o hábito do bem.
Ela não surge de um instante de inspiração, mas da constância das pequenas escolhas. O maçom aprende, em cada rito, que o caráter se constrói como uma catedral, pedra sobre pedra, ato sobre ato. Virtude e ética caminham juntas, mas a primeira é a alma da segunda. Sem virtude, a ética é apenas teoria. Com virtude, ela se torna ação viva. Essa é a diferença entre saber o que é bom e ser bom. A virtude, no sentido maçônico, é prática espiritual, o exercício de alinhar o pensamento, a palavra e a obra sob a luz da consciência. A liberdade é, dentro da maçonaria, um dos 3 grandes pilares, mas ela vem sempre acompanhada pela responsabilidade. Não há liberdade verdadeira sem dever. O maçom é livre para pensar, crer e agir, mas é também responsável por suas consequências. Em tempos de relativismo moral, essa noção de responsabilidade adquire valor quase revolucionário. A ética maçônica lembra que toda liberdade deve servir a um propósito mais elevado, o bem comum. Assim, o maçom não busca apenas libertar-se das correntes externas, mas também das internas, do egoísmo, da ignorância e da indiferença. A libertação é, antes de tudo, uma purificação do espírito. Nos rituais simbólicos, a tocha da liberdade é entregue ao iniciado como sinal de iluminação. Ela representa o conhecimento que liberta. Mas, diferentemente da luz profana, que cega com arrogância, a luz maçônica é discreta, humilde e paciente. Ela ensina que ser livre não é dominar os outros, mas servir ao verdadeiro ideal com consciência e amor. O maçom entende que a liberdade sem responsabilidade é caos, e a responsabilidade sem liberdade é tirania. O equilíbrio entre ambas é o que sustenta a harmonia universal, simbolizada pelo esquadro e compasso em perfeita união. No mundo moderno, onde a liberdade é frequentemente usada como desculpa para o egoísmo e a busca desenfreada por prazer, a mensagem maçônica soa como um chamado ético. O homem livre não é o que rejeita regras, mas o que compreende o sentido delas. A obediência consciente a princípios superiores, como justiça, verdade e fraternidade, é o que diferencia o sábio do tolo. O maçom sabe que a maior prisão é o próprio orgulho e a maior liberdade é a humildade. Ser livre, no sentido maçônico, é ser dono de si mesmo e servo da humanidade. Virtude, liberdade e responsabilidade formam o tripé sobre o qual o templo da moral maçônica se sustenta. São as colunas invisíveis que mantêm a sociedade erguida, mesmo quando as estruturas externas desabam. A maçonaria, ao transmitir esses valores, atua como uma escola de consciência. Ensina que o progresso real não está nas máquinas, mas nas almas, que o verdadeiro iluminismo é interior e que a humanidade só será livre quando compreender que toda liberdade implica um dever, o dever de ser virtuoso. Desde suas origens, a maçonaria proclamou a existência de uma moral universal, princípios éticos que transcendem religiões, culturas e fronteiras. Essa moral é o alicerce da fraternidade humana, o reconhecimento de que todos os homens são irmãos sob a paternidade do grande arquiteto do universo. Para o maçom, não há superioridade de crença, raça ou nação. Há apenas diferentes expressões da mesma luz divina. Essa visão unificadora é uma das maiores contribuições da ordem para o mundo moderno, onde a intolerância e o sectarismo ainda dividem povos. A ética maçônica busca reconciliar o humano e o sagrado, convidando cada indivíduo a enxergar no outro o reflexo da própria dignidade. O conceito de fraternidade na maçonaria não é sentimentalismo, é uma disciplina espiritual. Amar o próximo significa reconhecê-lo como cooperador na grande obra da humanidade. A moral maçônica ensina que o bem individual só é verdadeiro quando contribui para o bem coletivo. Assim, o maçom é convidado a agir com solidariedade ativa, não apenas com palavras, mas com gestos concretos.
Em tempos de egoísmo institucionalizado, essa fraternidade se torna um ato revolucionário. Ela transcende o templo e se manifesta no cotidiano, no trabalho, na caridade, no respeito mútuo, na escuta sincera. A moral universal da maçonaria é inclusiva, porque nasce do princípio de liberdade de consciência. Cada homem tem o direito de buscar a verdade por seus próprios meios, contanto que respeite o caminho do outro. Essa tolerância espiritual é o cimento que une maçons do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. A loja é um espelho da humanidade ideal, um espaço onde reis e operários se sentam lado a lado, nivelados pela moral e pela sabedoria. A ética maçônica demonstra que a verdadeira nobreza não está no sangue, mas na conduta, não no título, mas no caráter. A fraternidade humana é também um desafio moral. É fácil amar o semelhante, difícil é amar o diferente. A maçonaria ensina que a luz só se reconhece na presença da sombra. Por isso, o trabalho interior do maçom exige vencer preconceitos, dominar paixões e cultivar a empatia. O verdadeiro iniciado não busca vencer o outro, mas compreendê-lo. Ele reconhece que o mundo é uma oficina, onde cada alma está em um estágio distinto de lapidação. A moral universal é o guia que permite ao homem caminhar com compaixão, sem abrir mão da verdade. O século XXI, marcado por divisões políticas, extremismos religiosos e conflitos étnicos, clama por uma ética universal, e a maçonaria oferece um modelo possível. Ela demonstra que é viável conciliar razão e espiritualidade, tradição e modernidade, identidade e diversidade. Sua moral não depende de dogmas, mas de princípios eternos, justiça, liberdade, igualdade e fraternidade. Esses valores são ao mesmo tempo o ideal maçônico e a necessidade do mundo contemporâneo. A maçonaria não se propõe a dominar consciências, mas a libertá-las por meio da razão iluminada. A fraternidade maçônica é o reflexo terreno da harmonia cósmica. Assim como as estrelas mantêm-se em equilíbrio por forças invisíveis, a humanidade pode sustentar-se por laços morais sutis, o respeito, a empatia e a solidariedade. Essa é a verdadeira grande obra, transformar o caos social em ordem moral. O templo maçônico é o símbolo desse ideal, um lugar onde se aprende que, para reformar o mundo, é preciso primeiro reformar o coração. A maçonaria não busca criar teóricos da moral, mas homens exemplares. O verdadeiro maçom é aquele cuja vida se torna o espelho dos valores que professa. Em cada gesto, palavra e decisão, ele carrega o compromisso silencioso de ser coerente com os princípios da ordem. A sociedade moderna, saturada de discursos e carente de exemplos, necessita de homens cuja ética não se limite ao discurso. O maçom não prega, ele pratica. Sua maior influência não é a palavra dita, mas a atitude vivida. Ser maçom é ser luz discreta, presença construtiva e força moral. A conduta do maçom é o seu principal templo. Cada ação deve ser medida pelo esquadro da justiça e pelo compasso da prudência. No trabalho é íntegro, na família é leal, na sociedade é justo. Não se trata de buscar perfeição, mas de viver em constante aperfeiçoamento. O erro não é pecado, mas oportunidade de lapidação. O ideal ético maçônico é dinâmico, uma busca constante pela harmonia entre o ser interior e o mundo exterior. Assim, o maçom transforma sua própria existência em uma oficina de virtude. O exemplo ético do maçom é contagiante. Ele inspira não pelo poder, mas pela serenidade. Onde o caos reina, ele semeia a ordem. Onde há conflito, ele oferece diálogo. Onde há dúvida, ele projeta a luz. Essa influência silenciosa é a mais poderosa das reformas. A maçonaria entende que o mundo se transforma não por imposição, mas por inspiração. Por isso, o maçom é chamado a ser uma presença equilibradora, um construtor de pontes morais em meio às ruínas da vaidade humana. O comportamento maçônico é também um ato de humildade.
O maçom reconhece que a ética não é conquista definitiva, mas aprendizado contínuo. A cada iniciação simbólica, ele recorda que a virtude é uma escada sem fim. A humildade protege o homem da arrogância do saber e o mantém aberto à luz. O verdadeiro iniciado é aquele que, mesmo no topo, continua lapidando-se. A ética maçônica é, portanto, um processo de autotransformação ininterrupto, o trabalho da alma sobre si mesma. No mundo atual, marcado por líderes que pregam valores sem vivê-los, o exemplo maçônico se torna resistência moral. Ele prova que é possível agir com decência, mesmo em tempos de corrupção. Ser honesto, mesmo quando isso custa caro. Ser compassivo, mesmo em meio à indiferença. O maçom é o guardião da ética quando todos os outros a abandonam. Ele não precisa ser conhecido, pois seu legado é invisível, uma cadeia de virtudes silenciosas que sustentam a civilização. Assim, o exemplo do maçom não é uma exibição, mas um serviço. Ele serve à humanidade com sua retidão, à sociedade com sua integridade e a Deus com sua consciência. No mundo moderno, onde o moralismo é ruidoso e a virtude é silenciosa, a maçonaria recorda que o verdadeiro poder está no bem praticado em segredo. O homem ético é o verdadeiro revolucionário, e o templo que ele ergue é o da própria alma. A humanidade atravessa uma era de transição moral. As antigas certezas desmoronam, novas tecnologias desafiam os limites da consciência e o mundo parece oscilar entre o avanço e a decadência. Nesse cenário, a maçonaria permanece como uma escola de sabedoria moral, capaz de oferecer um norte à civilização. Sua ética, baseada no autoconhecimento e na fraternidade, propõe que o futuro não se constrói apenas com inovação, mas com integridade. O maçom do futuro será o guardião do espírito humano em meio à revolução das máquinas, o homem que mantém viva a chama da consciência em uma era de algoritmos. A ética maçônica ensina que a humanidade só evolui quando a ciência e a moral caminham juntas. O progresso sem virtude é destruição disfarçada de avanço. Em um tempo em que a inteligência artificial, a manipulação genética e a economia digital remodelam a vida, o princípio maçônico da responsabilidade ganha nova relevância. O maçom é chamado a ser mediador entre o conhecimento e a sabedoria. Aquele que usa o poder com consciência, o saber com compaixão e a tecnologia com propósito ético. O futuro ético da humanidade dependerá da capacidade de cada indivíduo em lapidar-se interiormente. A maçonaria simboliza isso pela eterna pedra bruta, a alma humana inacabada, sempre passível de aprimoramento. Se cada homem fosse um aprendiz de si mesmo, o mundo seria um templo de harmonia. O ideal maçônico projeta um futuro em que os valores espirituais serão tão valorizados quanto as conquistas materiais. Essa é a utopia moral que a ordem propõe, uma civilização de consciências iluminadas. A ética do futuro será inclusiva, cooperativa e consciente. Ela exigirá menos leis e mais consciência, menos dogmas e mais sabedoria. E é nesse ponto que o pensamento maçônico se mostra visionário. Ele antecipa o tempo em que o ser humano compreenderá que o verdadeiro templo é o planeta e que cada ação ética é uma pedra na construção da paz global. A maçonaria, com seu simbolismo universal, oferece ao mundo a chave para um humanismo renovado, um humanismo espiritual, equilibrado e fraterno. O século que desponta precisará de construtores morais, não apenas de engenheiros de dados. Precisará de líderes iluminados, não apenas de poderosos. A ética maçônica prepara esse tipo de homem, lúcido, justo, compassivo. O futuro exigirá não apenas inteligência, mas sabedoria, não apenas técnica, mas propósito. A maçonaria, ao preservar os valores eternos em meio às transformações passageiras, torna-se guardiã da alma humana e farol da ética universal. Assim, o futuro ético da humanidade depende da coragem de cada um em reconstruir a si mesmo. A maçonaria não promete salvação, mas oferece as ferramentas para edificar a própria alma. Em um mundo cada vez mais dividido, ela recorda que todos somos aprendizes no mesmo templo da vida.
Se o homem moderno compreender que a luz moral é a verdadeira herança da civilização, então, finalmente, a humanidade terá se tornado aquilo que os antigos mestres sempre sonharam, uma fraternidade universal guiada pela razão, pelo amor e pela ética. Enquanto o mundo muda, os princípios permanecem. A maçonaria, guardiã da ética silenciosa e da sabedoria atemporal, continua a lembrar que o progresso sem moral é vazio e que o verdadeiro templo da humanidade é construído no coração de cada homem justo. Que cada um de nós seja essa pedra viva, lapidada pela virtude, guiada pela razão e iluminada pela fraternidade.